Bom dia! Mais uma vez estamos aqui. Mais um dia estamos aqui para trazer uma palavra poderosa ao nosso coração, para trazer força, para trazer alimento para o nosso coração. E hoje, dia 28 de janeiro de 2025, nós estamos aqui, com a nossa agenda com propósito, estou aqui com a minha Bíblia. E hoje nós temos um versículo abençoado que vai trazer força para as nossas vidas. E o versículo de hoje se encontra em Salmos 46, 1. Eu vou ler todo o Salmo, mas nós vamos frisar mais no primeiro versículo aí, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Aí o versículo 2. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema, e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus e o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que devastações fez na terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Gente, vamos lá. Oh, meu Deus, que maravilhoso. Olha essa palavra. Você viu que ele começa falando que Deus, ele é o nosso refúgio e termina falando Deus é o nosso refúgio. O que é um refúgio? O que é você se refugiar? Refúgio é um abrigo. Refúgio é você se acolher em algum lugar. É você se esconder em algum lugar. É um esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É você se esconder em Deus. Gente, nós estamos falando sobre isso esses dias aí. E Deus tem tocado na nossa vida, tem falado conosco que nós devemos nos esconder nele. Esconder em Deus. Davi tinha muita autoridade para falar sobre isso, porque Davi muitas das vezes ele teve que fugir de pessoas que queriam matá-lo. Né? Nós vemos aí, olha, eu quero até levar você lá para 1 Samuel 21 e 22, onde nós vemos Davi fugindo de Saul, indo para a cova de Adulão. Ele fugiu porque ele já tinha sido ungido rei, ou seja, Davi sabia quem era Deus na vida dele, mas nesse momento ele fugiu. Por que ele fugiu? Davi fugiu porque foi um propósito de Deus, foi um projeto de Deus, ele fugiu naquele momento que Deus precisava tratar com ele. Muitas das vezes nós vamos precisar desse momento de estar no esconderijo do Altíssimo para sermos tratados, para sermos moldados pelo Senhor. E o Senhor sabia que Davi precisava estar ali naquela caverna porque precisava ser moldado em algumas coisas. Né? E a gente vê que Davi estando ali, pessoas foram atrás de Davi, pessoas foram estar ali com ele. Muitas pessoas se refugiaram ali naquele lugar. Pessoas que tinham medo, pessoas que eram improváveis. Então, Deus começou a trabalhar com Davi ali naquele lugar, trabalhando a liderança nele. Porque ele precisava saber, Deus precisava que ele soubesse o que é ser um líder. Então, ele foi começando a trabalhar isso ali e ele começou a ser um líder de pessoas improváveis. Pessoas que tinham os seus valores e princípios duvidosos. Você acha que Deus escolhe aqueles que são capacitados, aqueles que são estudados, aqueles que são... Não. Sabe por quê? Porque Deus vê muito mais além do que nós.
A visão de Deus, ela vai muito mais além do que a visão do homem. E Deus enxerga aquilo que eu e você não enxergamos em uma pessoa. Deus não enxerga uma prostituta como uma prostituta. Nós estávamos falando esse final de semana ali, numa reunião nossa. Deus enxerga a prostituta, não enxerga a prostituta como uma prostituta. Deus enxerga ela como uma adoradora. Deus enxerga ela como uma ministradora da palavra. Deus não enxerga o assassino como um assassino. Deus enxerga ele como um profeta de Deus. O problema é que às vezes nós mesmos nos limitamos em crenças limitantes. Então aqui no versículo 1, quando ele fala Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando você está escondido em Deus, ele te fortalece. Ele te dá estratégias, assim como deu estratégias para Davi. Davi sai da caverna, vai para o deserto, passa pelo deserto. E aquele povo tinha medo. O povo que estava com ele falou, não, você acha que nós vamos vencer? Deus já tinha falado, vocês vão vencer, né? E eles falaram, você acha que nós vamos vencer? Como que nós vamos vencer? Nós temos medo. Quantas das vezes você se refugia em Deus porque você tem medo? Quantas das vezes nos encontramos em uma situação que você fala, meu Deus, eu tô com medo, eu não quero. E aí Deus precisa tratar conosco. Deus precisa mostrar que Ele está para capacitar-nos. Ele vê muito mais além do que nós mesmos. Deus enxerga a nossa vida de uma forma que a gente não consegue ver. Por isso que muitas das vezes você vê uma pessoa e você não acredita na transformação daquela pessoa, a não ser que você conheça o Deus Todo-Poderoso. Porque se você conhece e você vive esse Deus Todo-Poderoso, você vai saber que essa pessoa pode ser transformada. Então aqui, quando ele fala Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, porque ele sabe o que é isso. Você vai ver em vários salmos de Davi que ele fala que Deus é a nossa fortaleza, Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro, Deus é quem nos guarda em todos os momentos, né? Não importa qual seja a situação que nós estamos enfrentando. Nós já falamos aqui, nós não devemos olhar para o problema, mas os nossos olhos devem estar no Senhor, no nosso lugar seguro. Devemos estar escondidos no Senhor. Como que a gente se esconde no Senhor? Estando no centro da vontade dEle, fazendo a vontade dEle, cumprindo a vontade dEle. Muitas das vezes é doloroso, não é fácil, mas Deus nos quer no centro da vontade dEle. O Senhor queria preparar Davi para ser um líder de todos, os prováveis e os improváveis. Os prováveis e os improváveis. Deus, muitas das vezes, ele trabalha de forma que a gente não vai entender. Nós não vamos entender o agir de Deus. Mas se nós seguirmos conforme o Senhor nos manda, conforme o Senhor nos direciona, conforme Ele nos guia, a gente alcança aquilo que Deus tem. Então, quando ele fala, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Às vezes, pela fraqueza, pelas críticas, pelas circunstâncias do dia a dia, nos encontramos fracos. E aí, não sabemos onde vamos, onde buscar refúgio, onde buscar socorro. Comentamos, nós mulheres temos mania, né, de falar muitas das vezes que a pessoa está passando por isso, olha, está falando, sabe, desabafa com um, desabafa com outro, mas não tem não supre aquela dor, não tira aquela dor, não resolve a sua situação, porque você está falando com fontes erradas. Estamos falando, depositando a nossa esperança em pessoas erradas, depositando esperança no homem. Enquanto a nossa esperança estiver no homem ou nas coisas deste mundo, não vamos avançar. Talvez Deus queira te preparar para uma liderança. Talvez Deus queira que você busque o refúgio nele, o socorro nele, que você busque abrigo no Senhor, porque Ele quer te preparar. Ele quer te preparar
para você ser um bom líder, para você ser um bom ministro da palavra, para você levar a palavra, para você cumprir aquele ide por todo mundo e pregar o evangelho. Para você cumprir o teu propósito. Muitas das vezes o nosso propósito está na nossa profissão. Fazemos algo com tanto amor. Levamos a palavra de Deus, a presença de Deus, aquela essência para a vida das pessoas no trabalho. Dentro do nosso lar. Então, nós às vezes não vamos entender. Mas se buscarmos na fonte certa o refúgio, nós sairemos dali fortalecido. Foi o que aconteceu com Davi. Davi saiu dali sendo um líder, porque pessoas se juntaram a ele. Os improváveis se juntaram a ele. E a partir daí, eles foram conhecidos como os valentes de Davi. Deixa eu ver se os valentes de Davi, exatamente. Todas aquelas pessoas que estavam ali, aqueles improváveis, eles foram renovados e transformados através do Senhor que estava atuando na vida de Davi. Porque Deus estava trabalhando com Davi, ensinando Davi a ser um bom líder, ter uma liderança dentro dele, moldando, forjando o caráter de Davi, ensinando Davi a ser um bom líder e ao mesmo tempo ele estava transformando vidas e renovando vidas. Olha que tremendo. Deus nunca vai fazer, eu sempre falo isso aqui, Deus nunca vai fazer algo unicamente por uma pessoa. Ou seja, o que Deus for fazer na sua vida vai ser para transbordar na vida de outras pessoas. Deus, ele vai fazer na tua vida para que você possa transbordar e fluir na vida de outras pessoas. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Porque quando nós vemos aqui, né, que Davi começou a ver tantas... Eu imagino, né, Davi vendo pessoas que foram duvidosas, né, pessoas que estavam ali, que ninguém mais acreditava naquelas pessoas. E ele, com a sabedoria divina, começou a trabalhar naquelas vidas, começou a ser fonte de vida naquelas vidas, começou a ser fonte de inspiração, a ser fortalecimento para aquelas vidas. Naquele momento aqui, a gente pode ver no capítulo 23 de 1 Samuel, nós vemos que aquele povo fala para ele, nós estamos com medo, como vamos vencer a guerra, como nós vamos vencer se nós estamos com medo? Olha, vocês podem ver aqui, Deus já tinha falado com Davi no versículo, Deus respondeu a Davi, vai e ataca os filisteus, né? E aí no versículo 3 fala, mas os que estavam com Davi falaram, nós, como vamos a vencer? Como vamos ali lutar contra os filisteus se estamos com medo? Como vamos fazer isso? E a Davi volta a falar com Deus. E Deus volta a responder, vai. Vence esse medo. E ele fortalece aqueles homens. Ele deveria ter dado uma palavra inspiradora. Deve ter falado, não vamos, o Deus Todo-Poderoso está conosco. Davi era tão convincente. Davi era um tão bom líder que conseguiu que aquele povo fosse com ele. Conseguiu ir e vencer. Então aqui nós vemos 3 chaves que nós vemos aqui. Se você estudar a vida de Davi, se você estudar um pouquinho 1 e 2 Samuel, você vai ver que Davi, para ele ser um bom líder, ele precisou se posicionar. E isso é o que Deus quer de nós. Um posicionamento. Não dá mais para ir com aquelas pessoas que você ia. Não dá mais para você falar sim em certas situações, para certas coisas. Você precisa tomar um posicionamento. Segundo, um líder precisa saber como cuidar das pessoas. Ali naquela caverna, Davi aprendeu a cuidar de pessoas. Antes ele cuidava de ovelhas e ali ele estava cuidando de pessoas. Davi teve que aprender isso, a como cuidar de pessoas para ele ser um bom rei. Porque ele já tinha sido ungido como rei de Israel.
E ele foi ali para se esconder, porque Saul estava querendo matar a vida de Davi. E Davi foi se esconder ali. E ali ele se encontrou em outra situação. Deus tratou com ele, Deus moldou Davi. Terceira coisa, cuidar de si mesmo como líder. Nas 3 áreas: emocional, física e espiritual. Se você não souber cuidar de si mesmo, você jamais vai saber cuidar das outras pessoas. Se você não souber cuidar do seu emocional, do seu físico e do teu espiritual, você não vai poder cuidar de pessoas. Então Deus quer te preparar. Por isso é importante saber aonde buscar o refúgio. Por isso é importante saber buscar na fonte certa. Saber buscar na fonte certa, porque o versículo 4 de Salmos 46 diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Ou seja, há um rio que flui, há um rio que corre, que alegra a cidade de Deus. Nós devemos ser como um rio na vida das pessoas. Nós devemos passar pela vida das pessoas e transmitir amor, transmitir vida, transmitir esperança. Para isso nós devemos estar cheios, porque não é fácil, mas Deus nos capacita. Amém? Amém? Deus está no meio dela, versículo 5. Não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. O Senhor nos ajuda. O Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso lugar seguro, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Senhor tem nos chamado a ter uma confiança, a conhecê-lo, não somente por palavras, mas de viver a presença dele, de sentir o fogo dele arder dentro do nosso peito. Sentir aquele fogo arder dentro do nosso peito, a ponto de você transmitir isso para as outras pessoas. Esse amor dentro de nós. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe o seu dia, que o Senhor abençoe a tua semana, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, os seus projetos, os seus planos. E quando você se sentir inseguro, quando você se sentir sozinho, quando você se sentir sem forças, saiba que o seu refúgio, que o nosso refúgio, ele está no Senhor. Ele é o nosso socorro. Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso abrigo seguro. Amém? Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Senhor, nós te damos graças, Senhor. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome porque tu és bom. Tu és um Deus poderoso, tu és real, Senhor. Nós confiamos, Deus, no teu poder. Nós confiamos, Deus, que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor está neste lugar, Senhor Deus, e que o Senhor está fluindo nas nossas vidas. Dá-nos direção, ensina-nos, Senhor Deus, a confiar mais em Ti, a nos esconder em Ti quando for necessário, a buscar o refúgio em Ti e nos fortalecer, Pai, a cada dia. Ensina-nos, Senhor Deus, a estar sensíveis ao Teu Espírito Santo, que possamos entender a Tua palavra, que possamos viver a Tua palavra, Senhor Deus, e que sejamos fonte, que sejamos como um rio que corre na vida das pessoas e que transmita a Tua presença, a Tua bondade, a Tua misericórdia, o Teu perdão, o Teu amor. Em nome de Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Deus abençoe a tua vida. Que você fique com essa palavra, que você medite nessa palavra hoje. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai trazer uma revelação poderosa para a sua vida. Medite nessa palavra. Creia que Deus está com você. Deus está conosco. E Ele é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente. Qual seja a situação, independentemente da situação, saiba que Deus, Ele já tem o teu projeto, a tua vitória já projetada. É só você crer. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Amanhã nós estamos aqui mais uma vez para fazer esse devocional abençoado e alimentar as nossas vidas com a palavra de Deus. Um grande beijo, Deus abençoe. Até amanhã.